Nós estamos numa série de mensagens, nós começamos 2 domingos atrás, então nós já falamos sobre a nossa relação com Deus, o recomeço também da nossa disposição ao serviço, e hoje nós vamos falar sobre a nossa vocação e o nosso chamado. Nós temos sido encorajados, a recomeçar, e a gente tem esse sentimento, nesse tempo onde os números de Covid diminuíram, graças a Deus, muitas coisas estão voltando, reabrindo, não ao normal, porque o normal já não teremos mais, é um novo normal, é uma nova realidade, e a gente tem aprendido, a se adaptar a ela em todas as áreas, seja na área da família, acadêmica, profissional, social, enfim, é um recomeço. E aqui nós somos desafiados a reavaliar e a recomeçar a nossa relação com Deus e a nossa disposição ao serviço. Se você não acompanhou as 2 primeiras mensagens, você pode colocar em dia lá, maratonar o canal do YouTube, tem os links lá de todas essas ministrações, tenho certeza que Deus vai falar com você. Então você pode assistir pela internet, no canal do YouTube, as 2 primeiras ministrações. E agora, que bom que você está aqui, vai poder acompanhar essa terceira ministração, onde nós somos desafiados a recomeçar também a nossa compreensão, a nossa percepção da vocação e chamado do Senhor para nós. E tem na Bíblia um trecho, uma história que você talvez conheça bem, que é a história da libertação do povo de Israel, que passa 40 anos no Egito, depois que Moisés tem aquelas peripécias, para tirar o povo da escravidão. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa, só que o povo passa 40 anos peregrinando no deserto, e passa por tantos perrengues, vamos colocar esse termo, tantas situações. O povo se volta ao Senhor, depois peca, depois se desvia, mas nós já falamos aqui que o nosso Deus é um Deus de recomeços, amém? E Deus permite ao povo de Israel recomeçar 40 anos depois de peregrinar no deserto, um recomeço em Canaã, um recomeço na terra prometida. Então hoje nós vamos falar bem especificamente no livro de Deuteronômio, bem no comecinho aí da sua Bíblia, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Você pode abrir e me acompanhar a partir do capítulo de número 4. Nós vamos vamos ler esses versículos ali, iniciais de Deuteronômio no capítulo 4, e você pode acompanhar comigo, tá bom? Então, abra sua Bíblia e não feche ela, deixa ela aberta aí, ou ligada, vejo aqui alguns aí, a Odete super moderna, Odete, parabéns, digitalizada aí com a Bíblia, não tem problema nenhum, então mantenha ligado aí em Deuteronômio, no capítulo de número 4, e a gente vai ler a partir do verso de número 1. E nós vamos ver aqui, então, Moisés falando com o povo. E chega esse momento em que eles estão prestes a entrar em Canaã, prestes a entrar na terra prometida. Moisés reúne o povo e começa, então, a ter uma palavra, uma exortação, uma advertência, para que o povo se lembrasse de tudo que Deus fez, das maravilhas que Deus fez, os tirando da escravidão e os levando para essa terra que ele havia prometido a Abraão, a terra que mana leite e mel, a terra que ele haveria de levantar uma nação para o adorar e o servir. Então aqui é uma palavra do líder para essa nação que estava prestes a experimentar a promessa e um lindo recomeço. Depois de um tempo tão difícil, fugindo, peregrinando no deserto, passando por muitas provações, agora era a hora de um recomeço. E meus irmãos, eu quero que você leia comigo esse texto aqui, esses textos que nós vamos ler, não só imaginando que foi Moisés que falou isso para aquele povo lá no deserto. Não. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você, porque Deus deseja que você passe por recomeços na sua vida espiritual, como nós já falamos, na sua relação com Deus, na sua vocação, no seu serviço, na sua vida como discípulo, como discípula de Jesus. Então aqui está uma fala, uma advertência, uma exortação de Deus a você, para que você recomece essas áreas da sua vida, tomando esses cuidados que Moisés queria que o povo tomasse cuidado também. Você amanhã vai começar uma nova semana. Glória a Deus por isso. A segunda-feira sempre é um dia de recomeço, sim ou não? E muitas vezes a gente desanima, Puxa, hoje é segunda-feira. Muitos desanimam, mas é um recomeço, uma semana
que Deus permite que você trabalhe, que você não cometa os mesmos erros. Você vai dormir, né, se Deus quiser, né, em nome de Jesus, todos nós aqui vamos ter uma noite tranquila, de sono, de descanso, e amanhã de manhã vamos abrir os nossos olhos, e aí sim, um novo recomeço, uma nova oportunidade de viver, né, de melhorar, de sermos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. Não é? Você que é funcionário, um funcionário melhor, um patrão melhor, um empreendedor melhor, enfim, você tem esses recomeços. Então essas são as orientações do líder para aquela nação. Vamos ler, se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui comigo. No versículo de número 1 de Deuteronômio, no capítulo 4, diz assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Vamos fazer uma pausa aqui, depois a gente vai avançar para o próximo versículo. Mas aqui, como eu falei a vocês, o líder está trazendo para a nação essa compreensão de que eles precisavam, em primeiro lugar, ouvir os decretos, ouvir as leis que o Senhor os ensinou, mas não só ouvir, mas principalmente obedecer. Desde a primeira mensagem da série, nós estamos falando aqui que um recomeço com Deus exige de nós, requer de nós obediência. Requer de nós não apenas ouvir a palavra, mas aplicar a palavra, obedecer. E aqui Moisés está dizendo: ouça os decretos. E você, toda vez que vem na igreja, ou acompanha pela internet, ou durante a semana assiste a mensagem, você está tendo a oportunidade de ouvir. Mas aqui você vai perceber que a ênfase não apenas é sobre o ouvir, mas o ouvir e o praticar e o aplicar. E por isso nós sempre encorajamos você a vir para o culto com a sua Bíblia, com um papel para você anotar, né, um caderninho, uma caneta, ou você que gosta aí de anotar no seu tablet ou no seu celular, não tem problema, contando que você anote, para que você não só ouça e esqueça, porque nós somos assim, não é? A gente ouve muita informação e nós não lembramos de todas elas, é impossível a gente lembrar. E o grande perigo é que a gente ouça algo e na segunda-feira a gente já lembra vagamente o que o pastor falou, na terça-feira a gente já não lembra de mais nada do que o pastor falou, não é assim? Na quarta-feira você talvez nem lembre que veio na igreja. É assim que funciona, nós somos assim. Então é necessário que você se esforce nesse sentido, para que a sua escuta seja realmente eficiente e te ajude a avançar e a praticar. Acompanha comigo o próximo versículo, versículo de número 2. Moisés continua dizendo: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Olha aqui a ênfase novamente, para que o povo obedecesse aos mandamentos do Senhor. Como é importante, meus irmãos, não só que a gente ouça, mas que a gente obedeça. A ênfase é na obediência. Nós falamos tanto da grande comissão, Mateus, no capítulo 28, eu sei que você sabe de cor, versículo a partir do 19, do 18 fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus falando, depois ele diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, as últimas palavras de Jesus na terra é isso, gente, ensina a obedecer. Não ensina só a ouvir. Então, não se trata... E esse é o nosso esforço aqui como pastores, pregadores. Hoje cedo estava o Daniel aqui pregando, foi tremendo, foi uma bênção a pregação aqui do Daniel hoje cedo. E o nosso desafio, por isso que a gente às vezes bota o slide e bota o versículo aqui na frente, bota umas figurinhas. Hoje eu trouxe um vídeo também. Por que a gente faz esse esforço, querido? Para que te ajude a ter referências, né, neurológicas, mentais, e que você guarde, e não só guarde, mas obedeça, você se lembre. Mas nós precisamos ensinar você também, você ovelha que vem ao culto, a se esmerar na anotação, no estudo,
para que você realmente se empenhe nisso. E olha só como Moisés está dizendo isso para o povo. Gente, ouça, mas obedeça aos mandamentos do Senhor. Você vai se lembrar, o texto que nós já falamos aqui na série também, na segunda mensagem, de João, no capítulo 14, no verso de número 21. Jesus dizendo, ele diz que a obediência é uma questão de amor. Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo que se você o amar, você guarda os mandamentos. E o contrário é verdade também. Se você não guarda ou obedece os mandamentos, isso indica que você não o ama de verdade. Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que ama Jesus. Então, como nós já temos falado insistentemente aqui, queridos, amar Jesus não tem nada a ver com frequentar uma igreja, isso é uma consequência, ok? Todos que amam a Cristo, creio que estão engajados numa igreja local. Mas a evidência do amor a Cristo não é frequentar uma igreja, não é andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é dar o dízimo, não é ajudar os pobres. A evidência de quem ama a Cristo é a obediência à orientação do Senhor. O que implica a obediência à orientação? Mudança de vida. Se essa palavra não está transformando o seu caráter, não está transformando o seu coração, não está transformando a sua prática, então nós precisamos realmente mergulhar na obediência séria, que Cristo vai falar para nós, que aquele que obedece, que ouve e obedece, é o homem que constrói sua casa sobre a rocha. Vendo as tempestades, as adversidades, ele permanece firme. Por que muitas vezes nós vemos pessoas que estão na igreja, mas a vida está toda destruída, está desmoronada, porque estão ouvindo e não estão obedecendo? E Jesus vai falar que a pessoa que ouve e não obedece é a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Construir a casa sobre a areia, o casamento sobre a areia, a vida financeira sobre a areia, os relacionamentos dentro de casa sobre a areia, fora dos princípios da palavra. Então, a Bíblia está dizendo, olha, você precisa ser generoso, você precisa perdoar, você precisa caminhar a segunda milha, você precisa servir, você não pode viver para você mesmo, você precisa se entregar, se render plenamente. Aí você diz, não, eu quero viver assim, é sensato, mas eu vou na igreja domingo, eu cumpro algumas coisinhas, eu faço algumas coisinhas ali, é assim que eu quero. Ou seja, há uma orientação de Deus, mas você prefere viver a sua orientação. Nós falamos aqui domingo passado que o cristianismo, queridos, tem se transformado, infelizmente, num departamento nas nossas vidas. Se você já ouviu, me permita falar de novo, que para muitas pessoas que são muçulmanas ou adeptas ao judaísmo, se você fala para elas sobre religião, você vai perceber que a religião para elas é a cosmovisão que determina cada passo que ela dá financeiramente, nos relacionamentos, no tempo, na agenda, na educação dos filhos. E no cristianismo isso é tão sério que dizem que nos Estados Unidos, em 50 anos, o cristianismo será minoria se não acontecer um avivamento e uma revolução. Na Europa e na Inglaterra, onde nós vemos, os nossos pioneiros reformadores se posicionando, o próprio movimento metodista que nasce na Inglaterra. Qual é o retrato do cristianismo? Igrejas fechando, templos sendo vendidos, se transformando em boates, se transformando em hotéis, se transformando em tantas coisas. E estudiosos olham para o Brasil e também preveem algo semelhante, porque o cristianismo acaba se tornando um departamento na nossa vida, se transforma num compromisso dominical, onde nós, no domingo, vamos à igreja, mas na segunda-feira eu faço o que eu quiser. Na segunda-feira eu determino quais são os meus padrões, eu determino as minhas amizades, eu determino a forma como eu ganho e gasto o meu dinheiro, eu determino a forma como eu educo meus filhos. Então a gente vai colocando Deus e o reino numa caixinha onde a gente controla. E, queridos, só tem um resultado desse tipo de comportamento. Só tem um resultado. A vida desmoronada. Porque isso é construir a nossa casa sobre a areia.
E eu quero incentivar você a ter um recomeço da sua relação com Deus, um recomeço da sua vocação. Quando nós falamos de vocação, é exatamente uma inclinação natural que você tem para uma área específica. Se você escolher o trabalho onde você está, se você tem habilidades e tendências, né, para pesquisar algo, significa que há dentro de você já uma inclinação que Deus colocou para que você invista nessa área. Mas qual é o nosso desafio? É a partir da nossa vocação, como filhos de Deus, de manifestar a glória. Inclusive, uma das solas, né, um dos tópicos mais importantes da reforma protestante é somente glória a Deus. Vocês lembram das 5 solas? Os 5 tópicos mais importantes ali dos reformadores que nortearam a reforma: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. A nossa vida, nosso chamado, a nossa vocação tem a ver com dar glória a Deus, com base na nossa vocação. Por isso nós precisamos obedecer, meu irmão, e a obediência é o resultado do seu amor por Cristo. E eu quero que você entenda que a sua desobediência é o resultado do seu não amor por Cristo. E talvez você esteja enganado, achando que ama a Deus, mas desobedecendo e norteando a vida conforme você quer. Toma cuidado com isso. Vamos continuar lendo as orientações de Moisés. Agora, a partir do verso de número 3, Moisés diz assim: vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez, dizendo daqueles que desobedeceram que foram punidos. Mas vocês, no verso 4, que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Aqui nós vemos mais um princípio importante que nós precisamos desenvolver para ter um recomeço. E assim como esse povo precisava desenvolver para ter um recomeço na terra prometida em Canaã. E o que é fidelidade? Nós precisamos permanecer e perseverar fiéis a Deus, fiéis a essa palavra, fiéis àquilo que o Senhor já nos orientou. Vamos continuar, verso de número 5. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para nela tomar posse. Mais uma vez, Moisés destaca aí os decretos e leis que foram ensinados. Mas qual é o projeto e qual é a finalidade? Para que sejam cumpridos na terra. Meu irmão, olha como se repete isso. Aliás, se você for ler Deuteronômio, você vai perceber o tempo todo essa palavra sendo renovada sobre o povo. Meu irmão, ouça a palavra. Vai para o culto, sim, é importante. Não é o mais importante, porque às vezes a gente vai no culto, né? A gente está de corpo presente, né? Mas nossa alma está em outro lugar, nossa mente está em outro lugar. Mas que bom, você está aqui, você está ouvindo, glória a Deus. E o meu desafio é manter você ligado aí, acordado aí, né? Esse é o meu desafio aqui. Quero chegar lá em nome de Jesus, para que você entenda no final dessa ministração o que o Senhor quer para você, o seu chamado, a sua vocação. E aqui ele está ressaltando, olha, cumpra aquilo que foi ensinado. Meu irmão, esse é o nosso desejo aqui nessa igreja. Nós não queremos ser mais uma igreja no bairro. Nós queremos ser uma igreja de discípulos e discípulas. O que significa discipulado? Ou um discípulo ou uma discípula? Significa um aprendiz. A palavra discípulo significa aprendiz. Quando nós falamos de uma igreja de discípulos e discípulas, nós estamos falando de uma igreja que tem aprendizes, pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão avançando na sua vida espiritual. Esse é o nosso desejo, não é viver de cultos, mas quantos microgrupos nós já temos aqui acontecendo na igreja, as nossas células, pequenos grupos, um incentivando, um encorajando o outro, ensinando. E você sabe, todo dia fica aqui, igual o Jequiti, né? Fica aqui os 3 Cs para você, igual o Jequiti, todo culto, aparecendo ali, dá uma piscadinha, aparece os 3 Cs. Conectar, crescer e compartilhar. É isso que nós queremos nessa igreja, que você esteja conectado com Deus, que você esteja conectado com o seu Criador, tenha intimidade com Ele, e você cresça nessa perspectiva. E a partir de então você consiga compartilhar isso que você está aprendendo. Aqui nós vemos o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa mensagem, que a nossa vocação
passa pela obediência e pela fidelidade às orientações de Deus. Nós falamos muito sobre chamado, podemos falar muito sobre vocação, nós podemos, e hoje está na moda, né? O coach, você pode contratar alguém, né, para ver o seu perfil comportamental, para poder ler a sua vida profissional, projetar você em todas as áreas, falar sobre vocação, sobre chamado, sobre tantas coisas, meus irmãos. Mas eu quero que a gente entenda que na vida cristã e na nossa vocação no mercado de trabalho, onde você está inserido, o primeiro ponto é esse: a nossa vocação passa pela obediência. Assim como Moisés estava instruindo o povo que estava entrando na terra prometida, dizendo a eles: pessoal, vocês precisam ser fiéis à palavra, para que vocês, quando entrarem na terra prometida, vocês possam fazer a diferença. É isso que Deus está falando para você aqui nessa noite, querido. Se você quer viver recomeços na sua vida, você precisa obedecer a palavra, porque você nunca vai exercer a sua vocação de verdade sem obedecer e ser fiel, ser leal à palavra que está sendo semeada na sua vida. Qualquer sucesso fora disso pode ser um sucesso mundano, que pode te dar dinheiro, que pode te dar recursos, que pode te dar fama. E hoje, né, nós vivemos nesse ambiente em que todos querem ser um influencer, né? Quer ter milhares de seguidores nas redes sociais, milhares de inscritos no YouTube, que querem, né, ser vistos por todo mundo. E talvez você consiga essas coisas, mas se você perder a percepção da obediência e fidelidade, querido, você está correndo sérios riscos. Um risco de chegar naquele dia e ser julgado não só pelo que você fez, mas ser julgado por aquilo que você deixou de fazer. O vídeo que nós vamos assistir daqui a pouquinho vai falar e vai te mostrar um pouco sobre isso. Que nós não seremos julgados apenas pelo aquilo que nós fazemos, mas nós seremos julgados por aquilo que Deus projetou que a gente fizesse. Então, não basta a gente fazer muitas coisas. A pergunta é: eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? E essa é uma boa pergunta para a sua reflexão. O que você está fazendo é aquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem a percepção, a convicção de que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está investindo a sua energia e os seus recursos, é de fato aquilo que Deus te chamou a fazer? Porque se você não tiver essa convicção, você vai ter sempre uma frustração enorme no seu peito, meu irmão. E você não imagina o quanto que nós, líderes, conversamos com pessoas todas as semanas, pessoas frustradas, pessoas que muitas vezes têm um emprego, ganham bons salários, têm recursos, e elas olham para mim e falam: eu estou frustrado, eu não tenho alegria, eu não tenho convicção de que é isso que Deus quer para a minha vida, eu não consigo ser luz onde eu estou, eu vou arrastado, eu preciso de um renovo, eu preciso descobrir aquilo que Deus tem para mim e ter paixão para fazer aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que você está fazendo, meu irmão, é aquilo que o Senhor te chamou a fazer? Essa é uma pergunta muito importante. É por isso que nós precisamos obedecer. Porque se você parar para pensar, meu irmão, se você começar a obedecer, talvez você mude a sua profissão. Se você parar para obedecer, talvez você mude de direção. Se você parar para obedecer e realmente ser fiel, talvez você pare de querer alcançar isso que você está seduzido a alcançar. Se você parar para obedecer e realmente refletir sobre as orientações do Senhor, talvez você chegue à conclusão de que Deus está te chamando para algo diferente. E isso é algo muito sério. Eu quero continuar com você a partir agora do verso de número 6. Estamos continuando aí, acompanha na sua Bíblia, tá bom? Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e obediente. Olha que lindo isso, meu irmão. Moisés está dizendo para esse povo: olha, vocês vão entrar na terra prometida. Ouçam, pratiquem, cumpra, obedeça, tudo que nós já falamos, sejam fiéis, se lembrem daquilo que foi ensinado, se lembrem daquilo que vocês viveram. Se vocês querem um bom recomeço, façam tudo isso. Para quê, meus irmãos? Olha que lindo isso aqui. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Ah, querido, que maravilha isso!
Um povo que vive um chamado, que obedece, é um povo que chama a atenção das pessoas ao redor. Será que nós temos chamado a atenção das pessoas ao nosso redor? Será que as pessoas do seu trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor aqui da igreja, elas podem olhar para você e falar assim: olha a sabedoria dessas pessoas, olha a sabedoria desse irmão, olha a sabedoria desse funcionário, olha a sabedoria desse acadêmico, olha o discernimento que eles têm. Ah, querido, quando a igreja obedece, quando o povo de Deus começa a praticar e obedecer, as nações verão, as pessoas ao redor verão. Será que o seu vizinho pode dizer isso sobre você? Os vizinhos conhecem bem a gente, né? Eles ouvem os gritos, né, ou não? O que eles ouvem aí? Será que ouvem um pouco de gritos ou não? Brigas, palavrões ou cânticos? O pessoal está fazendo um culto doméstico lá. Ah lá, essa é a hora das crianças que estão orando. Já vamos ouvir o cultinho. As crianças estão cantando. O que os seus vizinhos ouvem a seu respeito? Moisés está dizendo: gente, vocês vão ter dificuldades, porque nessa terra que a gente vai entrar, existem outros povos, existem outros deuses, existem outras nações, existem outras práticas, outros princípios. Agora, se vocês obedecerem e cumpri-los, os povos ao redor verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Eles vão dizer: de fato, esta nação é um povo sábio e inteligente. Meu irmão, por que muitas vezes nós não chamamos a atenção das pessoas? Por que muitas vezes nós temos dificuldade de trazer pessoas conosco para a igreja ou para a nossa célula? É porque talvez elas olhem para nós e falem: uai, por que eu vou seguir esse Deus de vocês aí, que você está me convidando? Seu casamento está destruído, sua vida financeira está arrebentada, você só murmura. Sai fora, eu não vou na sua célula nada. Aliás, eu quero passar longe dela. Eu não vou na sua igreja não, eu quero passar longe dela. Você entende o que eu quero dizer, querido? Moisés está dizendo que o povo que cumpre, que obedece às pessoas ao redor, vão perceber que tem um negócio diferente ali. E a pergunta que a gente precisa fazer como comunidade local é: queridos, se essa igreja, se essa comunidade sair daqui ou fechar as portas, será que a nossa comunidade ao redor vai sentir falta da gente? Ou eles vão dar glória a Deus? Glória a Deus, esse povo barulhento, que não me deixa nem assistir televisão direito aqui, na hora que estão no culto é só música alta, glória a Deus, que vão embora. Será que sentiriam falta da gente? Será que se você mudasse da sua casa, e talvez você more nela 10 anos, 15 anos, 20 anos, sentiriam a sua falta? Puxa vida, que pena que foi embora. Que pena, puxa, era tão gostoso. Ele fazia tanta diferença aqui ao nosso redor. A postura dessa família nos abençoava demais. Ou ninguém ia nem reparar. Passar 2 anos, você foi embora mesmo? Eu nem reparei. Então esse é o segundo aspecto, querido, que a nossa vocação, ela é expressa por uma vida atraente às outras nações. Uma vida atraente às pessoas ao nosso redor. E tem um texto da Bíblia que a gente lê bastante ele, está lá em Atos, no capítulo 2, verso 46 e 47. Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo, lê comigo isso aqui, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que lindo isso, meu irmão. É a igreja primitiva. É a igreja que teve uma experiência com o Espírito Santo no Pentecostes. E aí no mesmo capítulo 2, nós vamos ver que essa igreja, eles tinham intimidade, eles tinham comunhão, eles estavam juntos repartindo tudo, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Será que a gente tem contado com a simpatia das pessoas ao redor? Você tem contado com a simpatia da sua vizinhança? Como anda a sua célula, né? Você que é líder de célula, ou você que é um frequentador de célula, os visitantes
Você tem chamado, você tem levado pessoas. Não, mas a pessoa não quer nada com nada. Pessoal, a gente convida, o pessoal nem quer ir. Né? É verdade, existem esses casos, queridos, mas será que eles sentem que há algo diferente em nós, que faz com que eles olhem para nós e falem, puxa, eu quero ir onde esse cara está me indicando, eu quero realmente estar, esse cara se importa comigo, ele me ama de verdade, ele tem algo diferente. E a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Nós também, meus irmãos, precisamos também contar com a simpatia. Vamos continuar lendo agora no versículo de número 7, versículo 8 também. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Moisés continua, e aqui no versículo 7, ele fala de algo muito, muito importante, de um Deus próximo. E aí no versículo de número 8, ele vai falar sobre justiça, dos decretos e preceitos justos do Senhor. A nação escolhida de Israel, que estava entrando na terra prometida, precisava manifestar esses dois atributos. E eu poderia, deixa eu ver coração. Sumiu meu relógio? São 8h27. Já vou encerrar. Eu não vou falar especificamente desses dois tópicos, mas poderia, porque nós precisamos exercer o nosso chamado, querido, com base na nossa intimidade, em primeiro lugar, intimidade com Deus. Nós temos um Deus próximo. E na época, Moisés falava isso porque as nações ao redor tinham deuses que, para você acessá-los, precisava acessar por meio de sacrifícios, de tantas coisas, de tantos rituais religiosos, e aqui o povo que tinha um Deus perto, um Deus que acessava por meio da oração. E nós somos esse povo que tem um Deus perto, tão perto que está dentro de nós, amém, queridos? É o Espírito Santo se movendo na minha vida, na sua vida. E é esse Deus em nós que é a esperança da glória nessa geração. E nós não vamos cumprir o chamado, meu irmão. Você não vai cumprir a vocação de Deus para a sua vida, seja ela qual for, se você não passar tempo com o Senhor, se você não escutar dele, desse Deus próximo, o que ele te chamou a fazer. E você vai andar errante, você vai andar em dúvida, e você vai procurar seu pastor, e pode procurar, não tem problema, eu tenho conversa assim todas as semanas, de pessoas que olham para mim e falam, eu não sei para onde eu estou indo, eu conquistei isso no meu trabalho, mas agora não tem alegria mais nisso. Eu estou perdido na minha vocação, eu estou perdido na minha empresa, eu estou perdido na minha família, eu estou perdido, não sei para onde eu estou indo, não tenho alegria mais. E meu irmão, existe um Deus próximo que fala com você, amém? Um Deus que responde a sua oração e um Deus que está desejoso em indicar o caminho a você. E seja qual for o caminho, querido, talvez Deus tenha te chamado para ser um evangelista, um pastor, um missionário às nações. Ok, eu sei que Deus chama pessoas para esse tipo de vocação chamada. Mas talvez Deus tenha te chamado para ser uma luz na empresa que Ele te colocou. E você entendendo isso, você vai para essa empresa com muito mais alegria. Porque você entendeu que Deus te plantou ali e você está cumprindo o seu chamado nesse lugar. Agora, se você não entende isso, você vai ser uma pessoa murmurante no mercado, no trabalho, onde as pessoas não têm o menor desejo de estar ao seu redor, fogem de você, porque você está ali sem entender a vocação e o projeto. Então, eu poderia falar mais sobre isso, mas, irmão, intimidade. É um Deus próximo, Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que te convida a fechar a porta do seu quarto. Mateus capítulo 6 é um convite do Senhor para você. Pois tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora. Seu pai que está lá em secreto, ele vai ouvir você, ele vai se revelar a você. Eu já disse para vocês aqui, as minhas maiores experiências com Deus não foram em congressos, encontros e cultos. Minhas maiores experiências com Deus foi com porta fechada no meu quarto, provando, experimentando da presença do Pai, ouvindo dele, filho, eu quero que você deixe isso, 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 porque eu estou te chamando para isso, isso, isso. Filho, sabe isso tudo que aconteceu porque eu estava fazendo isso, isso, e agora eu estou te chamando para isso, isso, isso.
Nós precisamos de intimidade, querido, para não andar errante, para não andar frustrado, para não andar chateado, amargurado, amedrontado. E aí, fala de justiça, uma justiça generosa. Tem um livro do Tim Keller, eu recomendo, o Timothy Keller, chamado Justiça Generosa. O povo foi chamado, nós fomos chamados a olhar 19 milhões de pessoas na nossa nação que passam fome nesse período de pandemia. Você entendeu o que eu falei? 19 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Não estou falando da África, no Brasil. Qual é o meu papel? Qual é o papel da igreja? Ou eu não estou nem aí? Na verdade, eu estou preocupado com a cor da almofada que eu vou comprar para a minha sala nova. Eu estou preocupado com a cor do abajur que eu vou comprar para o meu quarto novo. Qual é o meu papel para exercer o chamado e a vocação que Deus projetou no meu coração, no seu coração? Eu poderia falar mais sobre justiça, não é o caso. Vamos avançar. Versículo 9. Moisés falando, olha tudo que Moisés está falando para o povo. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. E aqui o terceiro ponto e último, falando sobre a nossa vocação. Nossa vocação deve ser perpetuada nas futuras gerações. No começo dessa pregação eu falei para vocês da preocupação nos Estados Unidos, em 50 anos, do cristianismo ser minoria. Falei de igrejas na Europa, cristianismo em crise, igrejas fechando, na Inglaterra, o secularismo, o ceticismo, o ateísmo crescendo cada vez mais. E aqui um chamado de Moisés para o povo: olha, a vocação de vocês é não deixar essa palavra morrer. Ensina para os teus filhos, ensina para os teus netos, perpetua essa palavra. E queridos, talvez o chamado, a vocação, e muitas vezes a gente acha que chamado se trata de ser um missionário na África, né? Ou um pastor que tem 5 milhões de seguidores no YouTube e que prega para multidões. Mas, querido, Deus pode estar te chamando para ser uma boa mãe, um bom pai, e não perder seu filho, não perder sua geração, não perder e não deixar morrer essa palavra. Olha o que Moisés está dizendo: toma cuidado, para que você às vezes possa ter sucesso financeiro, sucesso profissional e perder seu casamento, e perder seus filhos para essa geração, para esse mundo mau. E, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção, que é claro, pode ser que Deus está te chamando para revolucionar a nação, ou ir às nações e ser alguém que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Deus levanta essas pessoas, eu creio nisso, amém? A gente olha para, como o Pedrão falou aqui no começo do culto, para Lutero e tantos outros reformadores, a própria vida de John Wesley, né, 200 anos depois da reforma, o que ele fez na Inglaterra, né, os historiadores falam que livra a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Industrial. Imagina, um homem, aquilo que Deus fez no coração de um homem, como uma nação inteira e nações da terra. Hoje somos cerca de 55 milhões, né, de metodistas, claro que não apenas da igreja metodista, mas das ramificações do metodismo no mundo inteiro. Começa no coração de um homem. Deus pode fazer isso por meio da sua vida, amém? Mas o projeto de Deus não é para CPFs, não é para indivíduos, é para a nação. Deus quer levantar um povo para dar glória a Ele. E quando você entender isso, que o seu chamado possa não ser extraordinário, mas vai ser ordinário. É no seu ambiente de trabalho, meu irmão. É na sua família. É no relacionamento com sua esposa, é no relacionamento com seus filhos, é no relacionamento com os funcionários ao seu redor, é no relacionamento com as pessoas que você cumpre o chamado e a vocação de Deus para você, com alegria, com um sorriso no rosto, porque você sabe, Deus me plantou nesse lugar para eu dar glória a Ele, para que pessoas se rendam a Ele e o nome dele seja glorificado, não meu ou de uma denominação, mas para que o nome dele seja glorificado. Agora não esqueça, queridos, nossa vocação é não deixar isso morrer, é não deixar que os nossos filhos se esqueçam dessas palavras, que os nossos filhos se desviem, que os nossos netos nem saibam do que a gente está falando aqui.
que nós possamos nos empenhar. E ali, do outro lado, ali no culto, na igreja da criança, tem irmãos nossos aqui servindo os nossos pequenos, assim como houve hoje de manhã também, homens e mulheres que deixaram de assistir um culto aqui para estar semeando lá na vida dessa geração. Nos nossos adolescentes, os nossos jovens, nós não podemos perdê-los. Nós precisamos, nos unir, meu irmão, para cumprir a vocação e cumprir o chamado no nome de Jesus. Aí sim, eu quero que você veja esse vídeo. Vamos ver se vai rodar aqui direto, pessoal. Eu creio que sim, tá? Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did,
you will be judged according to what you were called to do. O que Deus te chamou para fazer? Você tem clareza dessa vocação? Você tem clareza dessa vocação? O que Deus chamou você para fazer? Em segundo lugar, você é um cristão contagiante. O que precisa mudar na sua vida para que isso realmente aconteça? E em terceiro lugar, qual é o seu nível de obediência à palavra? O que você vai fazer para melhorar nesse sentido? Você tem clareza do seu chamado? Se lembra, meu irmão, que, em primeiro lugar, como nós falamos aqui, o chamado tem a ver, a vocação tem a ver com obediência. Tem a ver com o quanto você obedece, quanto você está disposto a se render plenamente a essa palavra. Quanto você está disposto a se render plenamente a essa palavra? Ou você vai continuar vivendo do seu jeito? Você dá as cartas da sua vida, você decide. Você é um cristão contagiante. Você é um cristão contagiante. Você atrai pessoas. Ou você é uma pessoa frustrada, desorientada, vivendo o caos na sua vida. O Senhor tem nos chamado para um recomeço, amém, queridos? Um recomeço vocacional, para não perdermos a nossa geração, para não perdermos a nós mesmos. O Senhor tem nos chamado e tem nos despertado. Tem uma frase que eu li, que eu gosto muito, eu já citei ela algumas vezes aqui. O autor diz: a morte é mais democrática do que a vida. A morte é mais democrática do que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Pegou essa? A morte é mais democrática do que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Alguns sobrevivem, sem chamado, sem alegria, sem vocação. Talvez iludidos, querendo ser famosos, mas Deus chamou para impactar o vizinho, para impactar seu cônjuge, para ensinar seus filhos. Para que o Senhor te chamou, querido? Será que você está disposto a viver a plenitude do que Deus sonhou e projetou para você? Se isso é verdade, fique em pé no seu lugar, vamos orar. Que seja um tempo de reflexão na minha vida, na sua vida, que seja um recomeço, querido. E o nosso Deus nos chama, Ele deseja nos falar, mas Ele te chama para um lugar secreto, a um lugar de intimidade. Não deixa que nada tire a sua atenção agora, querido. Não perca esse momento. Não perca a sua atenção. Feche seus olhos e olha para a sua vida. Olha para a forma como você gasta o seu dinheiro. Olha para a forma como você gasta o seu tempo. Olha para as suas fontes de energia. Talvez você está cansado, estressado, porque você está correndo loucamente atrás de coisas que Deus nunca falou para você fazer e comprar e buscar. Talvez você esteja frustrado porque você escolheu sozinho o que você ia fazer ou deixar de fazer. Talvez você se sente insuficiente diante das demandas que estão apresentadas a você no seu casamento, na sua casa, e você se sente derrotado. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, é tempo de recomeço. É tempo de recomeço na sua vida, em nome de Jesus. O seu Deus, o nosso Deus, é um Deus de recomeço. Que você seja um cristão contagiante. Que pessoas sejam atraídas a Cristo por meio da sua vida. E que você não abra mão, querido, de viver absolutamente o chamado do próprio Deus para você. Faça sua oração aí no seu lugar. Eu quero te dar esse tempo para que você ore, para que você se consagre ao Senhor. Depois nós vamos ter outro momento de oração, mas aproveita esse momento em nome de Jesus.